Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar com você que trabalha de casa e tem dificuldade de estabelecer esse limite de horas de enquanto você está trabalhando ou quando você para de trabalhar e você segue pensando no trabalho, principalmente na questão do ambiente. Se você tem um ambiente de trabalho que não é separado do resto da sua casa, você não tem um cômodo, que seja um escritório ou algo assim, você só tem uma mesinha lá, seja na sua sala, ou talvez até no seu próprio quarto. E como é que você faz para separar esse momento, principalmente virar a chavinha na cabeça de parar de produzir e começar a descansar? Vem comigo? Quando a gente está falando de tempo de produção e tempo de descanso, é muito importante a gente estabelecer essa diferença de forma bem clara. E quando eu falo de estabelecer essa diferença, eu falo tanto da forma como você pensa, ou seja, quando você está disposto a estar focado e quando você está disposto a descansar. Nesse momento, você precisa ter uma quebra, seja de ambiente, e aí a gente tem aquela limitação, né, que eu falei anteriormente, caso você não tenha esse ambiente, que tenha uma mesa, um local específico. E aí tem duas questões fundamentais para a gente levar em consideração para fazer essa quebra, se você hoje não está conseguindo fazer isso de forma tão tranquila ou clara no seu dia a dia. Primeiro tenha uma agenda, um planner ou a ferramenta de organização que você usa, seja um aplicativo ou calendário, separado tanto para a sua vida pessoal quanto para o seu trabalho. Ou seja, o tempo que você vai estar trabalhando, você vai acessar a ferramenta de organização do seu trabalho. E isso vai conter não só as tarefas que você tem que executar durante aquele tempo, mas suas metas e objetivos vinculados àquele tempo do trabalho e as suas metas profissionais. Quando a gente encerra esse momento do trabalho, a hora dedicada do dia, o tempo que você dedica para trabalhar, você vai para o seu planner, para a sua agenda, para o seu calendário, que organiza a sua vida pessoal. E lá você vai colocar, por exemplo, um ritual de saída do trabalho. Você vai desligar os aparelhos que você usa, você vai organizar a sua mesa e você vai colocar aquele ambiente de forma isolada. Coloca a cadeira no lugar, passe longe dela naquele primeiro momento para você conseguir virar a chave, literalmente, parar de pensar no que você estava pensando nas últimas horas. E que você consiga abrir espaço na mente, e aí você vai ativar o seu corpo, você vai alongar um pouco, por exemplo, você vai fazer uma nova refeição, e você vai conseguir ativar a sua mente e o seu corpo para novos pensamentos, abrir espaço, literalmente, para conseguir pensar que seja um descanso. Se for, por exemplo, hora de desenvolvimento intelectual, de leitura, de fazer uma atividade física, para que você consiga virar a chave e se voltar para essa outra tarefa. Essas outras tarefas, que podem ser em várias outras áreas da sua vida, que não mais a área de produção para o trabalho, vão estar alocadas num outro planner, numa outra agenda. E aí você vai começar a acessá-las naquele momento. Mesmo que seja o seu momento de descanso, você fala, bom, agora eu vou olhar, eu tenho 1h30 para dar uma relaxada até, por exemplo, assistir uma aula que eu tenho à noite na faculdade, ou para fazer a minha atividade física, que é a hora um pouco mais tarde, para fazer um lanche. E aí você começa a desestressar, ou seja, trazer o foco, que não é mais o seu alto foco, a sua alta performance de produção, para uma performance mais agradável, mais equilibrada. E você consegue ter essa separação quase que física mesmo, não só do ambiente que você está, no qual você estabelece os limites físicos mesmo, que você não vai mais estar naquele ambiente, com aqueles aparelhos, com aquela postura, com aquela roupa. E aí você vai conseguir se desvencilhar daquela ideia que você está produzindo e você vai construir esse outro ambiente. Seja para fazer a sua atividade física, para estar com a sua família, para cuidar, por exemplo, da sua saúde mental, para ver um filme, fazer uma leitura, fazer a sua alimentação, o que você for fazer. Se você está na sua casa, além de fazer essa separação física, mesmo que seja no mesmo ambiente, principalmente a virada de chave da cabeça, que você precisa sair desse ritmo de foco, de atenção plena, com o objetivo de realização, para esse objetivo de bem-estar, de equilíbrio. Porque a gente começa a perceber os problemas quando a gente está intercruzando essas áreas, quando você não consegue definir os limites. E é difícil mesmo quando a gente está trabalhando de casa. Então eu quero que você se atente a ter um planejamento para cada uma dessas áreas, ou seja, uma é para o profissional, outra vai ser para os tempos que você está em casa e você não está trabalhando. Então você vai ligar aqui a sua saúde, o seu relacionamento, os seus hobbies, a sua atividade de lazer, o seu descanso, e você vai prever isso no seu planejamento. Porque enquanto a gente não prever o descanso, ele vai ser postergado. Você pode botar ele para depois, mas esse problema aqui é muito importante. Isso vai te auxiliar, inclusive, na priorização. Você precisa priorizar também o seu descanso, o seu bem-estar e o equilíbrio entre as áreas da sua vida. Porque a hora que uma área começa a ficar com muita prioridade a ponto de se sobrepor à outra,
a gente começa a encarar alguns tipos de problema que normalmente aparecem primeiro na área de saúde, ou seja, você começa a ficar doente. Se você não está se alimentando bem, você não consegue cuidar da sua saúde, você vai ter que encarar a consequência disso, por exemplo, estar trabalhando demais, por não estar conseguindo dedicar tempo para isso. Então, primeiro, estabelece essa barreira física. O horário de trabalho é com essa postura neste ambiente. Quando você vai para o segundo ambiente, você está liberado, você consegue agir com uma outra postura e entender que as suas prioridades são outras, que a prioridade pode ser o seu descanso. E interrompa aquele momento do trabalho. Isso vai fazer, inclusive, com que você consiga voltar para o dia seguinte com mais capacidade de foco, mais capacidade de atenção e trazer, inclusive, mais produtividade para a sua vida. Então, preste bastante atenção aqui. Se você trabalha de casa, eu preciso que você tenha um ambiente separado, ainda que seja no mesmo cômodo, que você consiga isolar ele no momento que você vai parar de trabalhar. Você vai sair daquela cadeira, você vai sair daquela mesa e você vai para outro ambiente. E aí você vai realizar outras atividades que vão focar outras áreas da sua vida, seja a sua saúde física, a sua saúde mental, seu relacionamento com a família, seu relacionamento afetivo com a pessoa que você mora, né? Pode ser a vida social, você vai ligar para alguém da família, você vai se alimentar, você vai ver um filme, você vai ler um livro, vai tentar fazer outra coisa, mesmo que seja, por exemplo, a sua outra atividade de produção, pode ser o estudo. Ah, mas eu trabalho até tal hora e eu tenho que estudar depois. Faça um intervalo, ative a sua biologia de bem-estar. Estabeleça um tempo de descanso como uma recompensa pela quantidade de foco que você teve. Eu tenho certeza que isso vai conseguir te deixar não apenas mais segura do tempo que você vai ter que produzir, mas principalmente mais equilibrada e se sentindo mais realizada, a ponto de que você consegue perceber que você vai realizar o que você deseja no tempo que você tem disponível. E antes você tinha essa confusão de que você sai, você segue pensando no trabalho, e a ferramenta que vai te ajudar para isso é ter um planner para a vida que você tem do lado pessoal, digamos assim, que você vai estar fora do tempo de produção do trabalho, e um planner específico para as tarefas que você vai ter estabelecidas durante aquele tempo ligado à produção. Eu espero que esse vídeo te ajude muito. Foi o que eu fiz para resolver a minha vida quando eu comecei o home office, que isso ainda estava um pouco turvo na minha vida, eu tinha exatamente o mesmo ambiente para trabalhar, estudar e descansar, e essa foi a forma como funcionou principalmente para mim e para todas as minhas mentoradas. Se funciona para você, envia para algum amigo para que ele tenha acesso a esse conhecimento também. Curte esse vídeo e se inscreve no canal. Um beijo!